Você já leu uma passagem e pensou: isso é sobre outros, não sobre nós. Pois vamos começar por uma que pede atenção total. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Repare, não é apenas alguém vai deixar de crer. O texto diz que haverá quem dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, apostasia aqui tem mais a ver com desviar-se para falsos caminhos, com uma religião que troca a verdade pelo que soa agradável. Nunca leia um versículo isolado. Quando você olha o contexto e compara com outras passagens, o padrão aparece. Paulo mesmo alerta em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 4. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes, pelo próprio prazer, se amontoarão mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso não é só crise de fé. É substituir a verdade por ensinamentos moldáveis ao gosto humano. E o Apocalipse traz imagens duras que dialogam com essa apostasia. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus reprova a igreja por ter deixado o primeiro amor, um sinal de esfriamento e acomodação espiritual. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele adverte a igreja que tem nome de que vive e está morta. E, quando fala da Babilônia e do comércio que explora a fé e o luxo, Apocalipse capítulo 18 descreve mercadores enriquecendo à custa da corrupção e do prazer, imagem que nos alerta para a tentação de transformar a casa de Deus em negócio. Então, o que a apostasia da fé parece hoje? Não só homens que confessam ateísmo. Muito mais frequentemente é a distorção interna. Igrejas que se transformam em mercados, pregadores que trocam o evangelho por lucro, mensagens inteiras que exaltam o eu e o sucesso humano em vez de exaltar Cristo e chamar a renúncia. Prega-se um Deus que só me dá, enquanto a soberania, a justiça e o juízo de Deus são suavizados até desaparecerem. Observe alguns sintomas concretos. Uso da igreja como comércio. Prega-se prosperidade como fim. Usa-se a fé dos outros como meio de enriquecimento, tema que Apocalipse 18 pinta em tons de condenação. Doutrinas agradáveis aos ouvidos. Mensagens que evitam conflito moral. Reformulam pecado em opção e transformam perdão em licença. Paulo já alertou para isso. As pessoas amontoam mestres conforme o próprio prazer. Minimização da soberania de Deus. Deus é reduzido à projeção dos desejos humanos. Deus está do meu lado vira justificativa para a própria vontade. Falta de temor e justiça. Fala-se muito de amor, o que não é errado. Devemos falar do amor de Deus, mas pouco se fala de renúncia, arrependimento e de que Deus também é justo e santo. Usam o amor como justificativa para transgredir e esquecem o que está escrito em Lucas 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Centralidade do eu na pregação. Quando o foco é você é o protagonista, o evangelho vira terapia de autoafirmação e perde a verticalidade, o louvável, o divino, o que exige resposta. E o perigo prático é claro. Pessoas dentro dessas estruturas acreditarão que estão bem, e depois ouvirão a palavra dura de Jesus que lemos em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. É um corte radical. Feitos religiosos sem relacionamento real. A apostasia moderna pode ser exatamente isso. Um brilho externo de obras, sem intimidade verdadeira. Muitos hoje tratam a cruz como licença para pecar, como se fosse só cometer e depois pedir perdão. A Escritura adverte contra essa atitude. Hebreus capítulo 10, versículo 26.
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso não é negar a graça. O perdão existe para o pecador arrependido, mas é advertir contra um pecado deliberado e habitual, sem verdadeiro arrependimento. Não se trata de usar a cruz. Trata-se de ser transformado por ela. Como Paulo pergunta retoricamente, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Mas calma, isso não é destino inevitável. O alerta é também convite ao discernimento. Há 3 caminhos práticos para não cair nessa apostasia. Primeiro, fé em Jesus Cristo, não em modelos de prosperidade, mas em Cristo crucificado e ressuscitado. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Segundo, leitura e ensino fiel da palavra. Conheça as Escrituras. A sã doutrina forma o crente contra doutrinas enganadoras. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você não conhece a verdadeira doutrina, como vai fugir e repreender falsas doutrinas? Então mantenha uma rotina de leitura da palavra. Terceiro, discernimento pelo Espírito Santo. Pedir ao Espírito sensibilidade para distinguir o que glorifica a Deus do que glorifica o homem. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A apostasia não é um monstro distante. Ela se disfarça em palavras suaves, em aplausos, em celebrações que evitam a cruz e exaltam o próprio conforto. Por isso a vigilância é espiritual e prática. Examine o fruto das doutrinas como diz em Mateus 7 versículos 16 a 20. Prefira a fidelidade à popularidade e não tenha medo de confrontar ensinamentos que moldem Deus ao gosto humano. Para terminar, uma pergunta. Quais outros exemplos de apostasia da fé você já viu ou experimentou na prática? Deixa nos comentários. Compartilhe sua experiência e vamos aprender juntos a discernir e preservar a verdade. Se quiser apoiar, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso faz com que o YouTube divulgue esse vídeo a mais pessoas. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.